paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos de volta aqui no canal do YouTube do Pastor Edivaldo e estamos dando início nesta oportunidade ao primeiro trimestre do ano de 2020 com a lição de adultos da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estaremos abordando um assunto importantíssimo, que é a raça humana, origem, queda e redenção. Queremos desejar a todos os nossos irmãos, colaboradores da EBD, que tenham um ano abençoado da parte do nosso Deus. Muito bem, nós estaremos analisando a primeira lição, que tem por título Adão, o primeiro homem, que é a sequência da primeira de 13 lições que estaremos analisando ao longo desse trimestre. E esta lição, ou a primeira lição, ela é de suma importância, porque ela vai abrir um leque demonstrando o propósito de Deus, o querer de Deus na criação da raça humana. Então, a primeira lição, ela tem como o texto áureo o versículo número 26 do capítulo 1, onde temos uma decisão deliberativa de Deus, quando ele diz: "E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra." A verdade prática, então, ela se debruça sobre a seguinte ideia ou a seguinte temática: o homem, ele não é um mero detalhe no universo. O ser humano é uma obra-prima de Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas. E o texto bíblico utilizado para a análise da criação de Adão, o primeiro homem, está no livro do Gênesis capítulo 2, dos versículos de 1 a 8. Então, dentro desses versículos, o pastor Cláudio Honor de Andrada, que é o comentarista da lição, ele vai desenvolver 4 subtópicos dentro desta visão, que primeiramente é apresentar os conceitos objetivos da doutrina do homem, depois descrever a criação dos céus e da terra, depois mostrar que a criação de Adão, o primeiro ser humano, e por último conscientizar a classe, os alunos, acerca da missão e da tarefa do homem após ele ser criado, tá? Então, dentro dessa visão, nós precisamos ter uma ideia bem clara que nós estamos tratando aqui nesses assuntos da teologia bíblica, que ela é um ramo da teologia exegética, que ela tem por finalidade a busca de descobrir, conhecer e explicar a revelação de Deus ao homem, conforme se entende as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, partindo desse princípio, a Bíblia Sagrada ela assume um caráter histórico, pois ela busca conhecer a revelação gradual, a teologia, né? A revelação gradual e progressiva de Deus através do desenrolar da história. Roger Olson, ele vai dizer o seguinte, que teologia
ela é um processo de reflexão sensata sobre a revelação divina e as convicções consensuais acerca dela, o que propõe explicar, proteger as convicções professadas, uma vez que a doutrina é uma convicção religiosa relativamente complexa. Por outro lado, a revelação ela é a mensagem de Deus por quaisquer meios que transcende a possibilidade das criaturas, né? Por parte das criaturas. Então, quando nós olhamos na Bíblia como um todo, de forma singular, na sua forma escrita, ela é uma revelação histórica, unificada, circunstancial e também ela é uma revelação final. Como nós estamos tratando aqui da doutrina, como no nosso primeiro tópico aqui, ele vai dizer a doutrina bíblica do homem, a criação do homem é um conceito teológico, não é um conceito puramente científico quando nós analisamos à vista da palavra de Deus. E é necessário então nós começarmos esta análise do ponto de vista da Bíblia Sagrada. É preciso lançar mão do olhar teológico ou da doutrina bíblica acerca do homem. E é interessante que nesse primeiro tópico existem 3 subdivisões que elas têm por finalidade definir, fundamentar e objetivar a doutrina do homem. Tá? Quando nós olhamos para essa definição de doutrina do homem, o que ela vem a ser, temos que ter em mente que ela trata-se de um ensino sistêmico das verdades referente ao ser humano, essas verdades encontradas tanto no Novo como no Antigo Testamento, e isto faz parte do que se chama também da antropologia teológica. E a antropologia teológica, ela estuda o homem a partir do ponto de vista escriturístico no que diz respeito à sua origem, à sua natureza, sua relação com Deus ou com o transcendente, queda, consequência e restauração. É nessa perspectiva que nós vamos estar tratando o ser humano ou a raça humana dentro das propostas aqui colocadas. Tá? Então, é uma visão bíblica, vamos ter que extrair toda a nossa ideia, a nossa análise, através daquilo que está apresentado dentro da palavra de Deus. Partindo disso, então, quando fala assim dos fundamentos da doutrina bíblica do homem, em se tratando de uma abordagem teológica, obviamente, então o principal texto é a Bíblia Sagrada, onde ela contém a revelação divina quanto ao assunto em pauta, o seu autor, que é Deus, a autoridade máxima da revelação bíblica. Tá? Então, dentro dessas definições, desses fundamentos, você vai ter então o objetivo, tá? O porquê da doutrina bíblica. Tá? Então, segundo o propósito de Deus, desde a revelação da criação do homem, ela demonstra a importância do homem, o que o homem faz de maneira racional dentro dos limites da finitude humana. Tá? Então você tem um homem que Deus criou com propósitos objetivos e ele trabalha dentro desta visão ou dentro desta proposta
que Deus elencou quando da sua criação. Quando nós avançamos um pouco mais para a questão da nossa lição, nós vamos perceber que no tópico 2, o comentarista ele vai estar fazendo uma análise, ou um comentário da criação dos céus e da terra, dos céus e da terra. E é interessante que quando nós nos debruçamos dentro desta visão, onde ele vai pegar 2 pontos aqui, que é a criação dos céus e dos anjos, e depois no subtópico 2, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Tá? Então, os versículos primeiro, os versículos 1 e 2 do livro de Gênesis, 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, ele se reporta assim, como falamos que a Bíblia, temos que analisar ela de forma escriturística, o que é que Deus registra, a ideia, o pensamento de Deus, o propósito de Deus naquilo que ele revela, vai dizer então o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. E quando depois você tem toda uma sequência de atos criativos de Deus, e quando nós chegamos lá no capítulo 2, versículos 1, iniciando pelo versículo 1, diz assim, e assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, e havendo Deus acabado no 7º dia toda a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Versículo 4 diz, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que Deus fez os céus e a terra. Tá? Então você percebe que a criação do universo, de maneira geral, e de todos os seres espirituais, é um ato criativo de Deus. O Salmo 90, versículo 2, ele vai nos dizer o seguinte, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E quando nós deparamos com esses registros da palavra de Deus, a ideia de Deus, as impressões de Deus, o desejo de Deus, principalmente no ato da criação, nós precisamos nos dispor de um elemento que se chama fé para acreditar em tudo aquilo que Deus fez, em tudo aquilo que Deus faz. Tá? Então lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 3 vai nos dizer que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tá? Então nós temos no primeiro versículo do Gênesis algo muito interessante. No princípio, Deus. Tá? Ou seja, ele é aquele que dá forma a tudo. Então existem 3 coisas na ideia desse primeiro versículo do Gênesis que nós devemos ter em mente. Como nós estamos analisando, no capítulo 1 do Gênesis 1, vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a ideia que nós temos que Deus é o Criador a partir de nenhuma matéria pré-existente ou a partir do nada. Então ele é o princípio, Deus é o Criador do tempo, da expansão ou do espaço e da matéria. E aí ele
cria o universo como um todo, o céu dos céus, que é a sua habitação, como nós temos lá em Neemias capítulo 9, versículo de número 6, diz assim: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército. A ideia que se tem aqui é que no haja de Deus ou no faça-se de Deus, as coisas passaram a existir. É o que diz o Salmo de número 33, versículo de número 6, onde o salmista ele se reporta: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, ou pela ação de Deus. É por isso que a palavra, o princípio, estabelece a ideia que em algum momento da eternidade passada, em um princípio absoluto que Deus existia, estava na mente de Deus em criar do nada os céus e a terra. É por isso que quando nós pegamos João 1:1, diz que Cristo, ele é o verbo que estava no princípio com Deus. Está falando ali de um princípio absoluto, um Cristo sempre existiu e que houve um momento em que as demais coisas passaram a existir. Tá? Então, o Gênesis não é um livro de discussão científica, nós precisamos ter em mente, e sim um livro literário devidamente organizado. Temos que entender que o livro, o que é que o livro está querendo dizer para nós e não o que nós queremos que ele nos diga. Nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus para entender, principalmente no relato da criação, o propósito de Deus qual é, ou por que o universo e o homem foram criados e não como o homem foi criado. Esta é a razão do Gênesis. Ele está dizendo por que o homem foi criado, qual é o propósito da criação do universo e qual é o propósito da criação do homem. Deus, ele deu forma a tudo e Deus, ele preenche a tudo. Então, esta é a ideia que nós temos aí da criação da terra e do universo, dos céus e da terra como um todo. E aí depois nós vamos para o terceiro ponto da lição, aonde propriamente dito, então, nós vamos entrar na criação de Adão, o primeiro ser humano, tá? Então, o estudante da palavra de Deus, quando ele está analisando este assunto, precisa primeiramente ter uma leitura correta da palavra de Deus, ter em mente que nós temos dois relatos importantes no livro de Gênesis, um no capítulo 1, outro no capítulo 2, quanto à criação do ser humano ou a formação do ser humano. Tá? Então vamos partir desse princípio analisando o seguinte: o concílio da divindade sobre a criação do homem. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é considerar que a revelação divina é para que o ser humano conheça o seu Criador, tá? Esta é a razão central e particular da revelação bíblica, tá? Então a ideia que nós temos de Deus, Elohim no hebraico, vai demonstrar que Deus ela é uma unidade composta, tá? Que é a Trindade. São três pessoas coiguais, coexistentes e coeternas com a mesma essência.
Então, quando Deus ele diz façamos o homem, há uma manifestação de vontade, ou seja, do beneplácito divino. Beneplácito, basicamente, é aquela noção que procede de uma expressão latina que diz assim: a pessoa faz aquilo que, ao imaginar, ela gostou, ela acha que é a melhor coisa que ela está fazendo. Então, quando parte isso de Deus, é uma deliberação divina que está em conformidade, em consentimento com a vontade divina e com a permissão divina. Ou seja, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom a Deus. É por isso que em todos os atos da criação aparece essa palavra, e o Senhor achou que era bom, muito bom. Isso fala o que? Do beneplácito, aquilo que Deus idealizou, aquilo que Deus imaginou. Quando Ele põe em prática isto, sai exatamente, em tese, eu parafraseando aqui, como Ele intencionou e como Ele pensou. E o homem não tem como questionar ou opinar sobre essas questões divinas. Romanos capítulo 11, dos versículos 33 ao 36, nós temos um hino de adoração do apóstolo Paulo, que ele enaltece esta capacidade de Deus, esse atributo, a vontade soberana de Deus, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ele vai dizer ainda: ou quem deu primeiro a ele para que haja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. E é interessante que ele usa aqui uma palavra amém, amém, e esta palavra amém, ela é formada de um acróstico de três palavras, que a primeira é Adonai, a outra é Melech, e a outra Neman, que significa Adonai é rei fiel, ou Adonai é rei e fiel, tá? Ou seja, tudo aquilo que ele faz é porque ele é o soberano e ele é fiel em tudo aquilo que faz, tá? Então, a criação é dentro desse concílio, esse Deus que é soberano, que decide de fazer as coisas segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo aquilo que parece para ele o melhor, e tudo que ele faz é o melhor. Então ele cria o primeiro ser humano. Então em Gênesis 1:26 vai dizer assim, algumas ações, Deus ele demonstra a sua ideia, o seu pensamento ao deliberar sobre a criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele vai dizer para que domine sobre a terra. Essa palavra dominar, ela é preponderante na questão da criação. E ainda ele vai dizer que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele vai ter também uma parte material, porque ele vai ter uma constituição, a espécie vai ter uma diferenciação entre macho
e fêmea, entre macho e fêmea, tá? E é isso vai determinar a finalidade desse projeto, porque Deus está fazendo a raça humana com esses dois representantes, o macho e a fêmea. Quando você recorre ao capítulo 2, você vai perceber que Deus formou e formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então, nesses versículos de Gênesis 1, 26 e 27 e do capítulo 2 e versículo 7, nós encontramos três verbos, o verbo criar, fazer e formar, tá? E aí nós temos dentro de três expressões de Deus. A imagem de Deus o criou, façamos o homem e formou o Senhor Deus o homem. Então, quando nós analisamos o trabalho de Deus dentro dessa questão, nós vamos perceber que o Adão, ele foi elaborado por Deus em dois momentos bem distintos. Ele podia ter dito haja e teria tudo acontecido. Mas aqui vai ter dois momentos distintos que eu gostaria de destacar com os irmãos. Ou seja, temos então duas composições. Uma é uma composição material, que é o corpo físico, e temos uma outra composição que é imaterial, que é a alma e o espírito, indicando aí que o homem também ele tem um nível intelectual elevadíssimo, moral e espiritual. Quando nós recorremos aqui à questão da composição material do ser humano, ou corpo físico, a Escritura, lá o capítulo 2 e o versículo de número 7, a maneira escriturística ela é muito simples. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O pastor Severino Pedro, ele comenta dizendo assim que na estrutura do corpo humano, o que mais surpreende e encanta é o seu mecanismo perfeitamente completo, isto tanto no conjunto como em suas partes singulares. Tá? Então a estrutura física do corpo humano ela é um composto de vários elementos químicos terrígenos ou tirado da terra. Segundo a visão científica, o corpo humano ele é composto de pelo menos 12 elementos químicos, tá? E aí, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, Deus ele agrupa esses elementos dentro do que nós chamamos de um organismo com as devidas reações químicas que promovem aí vários fenômenos. E esses fenômenos eles são produzidos porque que esse aglomerado dessas substâncias eles estão agrupados ou alocados naquilo que a ciência chama de células, que são células microscópicas, e esse tal agrupamento das células elas vão formar os tecidos, o tecido humano, e segundo a ciência, há 4 tipos de tecidos humanos, que é o muscular, o nervoso, o epitelial e o conjuntivo. E quando se pega o conjunto, o ajuntamento, o agrupamento desses tecidos, vai se formar os órgãos, e o corpo humano ele é formado de vários órgãos, por exemplo, o estômago.
O agrupamento dos órgãos vai formar o quê? Os sistemas, por exemplo, o sistema nervoso, e o resultado desse agrupamento de sistema é o organismo humano. Tá? Então, quando Deus ele pega esses elementos, o pó da terra, com todos esses elementos e promove esses agrupamentos, esses ajustes, e faz esses órgãos, esses sistemas, tá? E entre eles, Deus faz o sistema reprodutivo, que era a capacidade do ser humano reproduzir. Então, Adão, no contexto da raça humana, ele é denominado de macho, ele é formado com, ou aquele boneco ali, ele é formado com o corpo humano com algumas faculdades, que são capacidades, competências e funções do corpo humano. Tá? E a Bíblia diz que este corpo, que esta matéria que estava ali devidamente formada, de células, tá? Ela foi potencializada, tá? pelo sopro de Deus, que em um segundo momento, o versículo 7 diz assim, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o sopro de Deus foi o princípio que ativou e que animou o corpo físico em todas as suas faculdades, capacidades, competências e funções, e tal feito é denominado na Escritura o quê? De alma vivente, e o homem foi feito alma vivente. E aí passa a ter o quê? O funcionamento do corpo, que é integrado pelos sensores espirituais, psíquicos da alma, que veio a existir pelo sopro de Deus. Razão pela qual Zacarias, capítulo 12 e versículo 1, ele vai dizer assim, peso da palavra de Deus sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, o que forma o espírito dentro do homem. Então nós temos que a imagem e a semelhança dentro da visão da criação do homem, indica que o ser humano tem reflexo de algo existente na natureza de Deus. Ou seja, são os elementos da personalidade, como do intelecto, da sensibilidade e da vontade. Tá? Então, o ser humano é exatamente criação de Deus, porque você vai perceber exatamente nesses dois momentos. Deus primeiro faz a matéria, com todas as suas capacidades, tá? E é potencializado pelo próprio sopro de Deus, pelo sopro de Deus. E por último, nós vamos ter aí a missão e a tarefa do homem. Tá? Então, no livro de Gênesis, como nós dissemos, ele foi escrito por Moisés quando Moisés estava com Israel na jornada no deserto, na jornada do deserto. E Moisés estava querendo esclarecer, fazendo que o povo de Israel entendesse a grandiosidade do Deus da redenção, que os havia tirado da terra do Egito e estava conduzindo para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, dentro de um propósito estabelecido. E vocês vão perceber que dentro dos atos criativos e dos propósitos, o versículo 28 do Gênesis, capítulo 1, vai dizer assim, e Deus os abençoou e ele lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra. Eu fiz essa leitura na NVI. Então, o relato escriturístico da criação, na forma com que ele está organizado, era exatamente para informar o povo de Deus que eles haviam sido criados
por Deus com propósitos específicos. E entre esses propósitos, o comentarista ele elenca aqui três, que primeiro era glorificar a Deus. Quando você pega esta expressão glorificar a Deus, nós precisamos ter em mente que é viver como servos na presença de Deus, de maneira santa, dedicada e consagrada a Deus. Quando nós pegamos os primeiros, o Adão antes da queda, a vida dele era essa, ele vivia para glorificar a Deus. Prova disto que quando Deus lhe dá a tarefa de colocar os nomes nos animais e quando Deus vem para o Adão dar o relatório, Deus fica satisfeito, porque a ideia que estava ali é que Adão estava vivendo para glorificar a Deus. E aquele que glorifica a Deus precisa viver na presença de Deus. E para viver na presença de Deus, a pessoa precisa ser redimida, precisa ser justificada, ela precisa ter uma vida santa e precisa se enquadrar nas propostas que Deus tem para com a pessoa e para com a igreja. Então esta é a ideia de glorificar, propagar a espécie, razão pela qual Deus ele cria aqui o núcleo familiar. Então quando Deus diz assim, sejam férteis e multipliquem-se, tá? Então estava implícita aqui a ideia familiar, a espécie, a raça humana composta de macho e fêmea, com tanto o macho como a fêmea, com o sistema reprodutivo devidamente adequado para a propagação da espécie, tanto no aspecto físico como no seu aspecto imaterial, onde tem o espírito, alma e corpo. É por isso que Deus os abençoou e o homem foi feito para glorificar a Deus. E sobre esta bênção de Deus ele pode fazer isto. E por último, temos aí a ideia de governar e administrar. Ou seja, a estrutura do ser humano dá a ele as plenas condições, tá? Tanto física, psíquica e espiritual, para desenvolver a mordomia cristã. Então o ser humano, o Adão, como ele foi criado aqui, e que depois Eva, na próxima lição, na criação de Eva, ela é tirada de Adão, tá? Então você percebe que Deus, ao criar, tá? No seu beneplácito, na sua vontade, naquilo que ele decidiu, tá? Ele o fez, o homem, de forma que ele tivesse e que ele tem condições plenas para glorificar a Deus, para propagar a espécie, governar e administrar tudo isto para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, o Adão, o primeiro homem criado por Deus, foi um projeto perfeito de Deus, dentro dos propósitos para que Deus o queria ter. Tem o desdobramento depois de Eva, mas depois temos a queda, e que nós vamos estar estudando ao longo desse trimestre. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.